Eu sou Camila, tenho 32 anos e jamais esquecerei aquele fatídico jantar em família. O que começou como uma típica reunião mensal rapidamente se transformou em um pesadelo quando meu pai, de repente, me olhou nos olhos e perguntou: Conte-me sobre os US$ 500.000 que eu te dei. O que você fez com eles? Senti meu corpo gelar. US$ 500.000. Do que ele estava falando? Do outro lado da mesa, minha irmã Lisa ficou pálida como um fantasma, com o garfo congelado a meio caminho da boca. Antes que eu pudesse me defender direito, a campainha tocou. A polícia havia chegado. Se você já passou por uma traição familiar, me conte de onde está assistindo e clique em curtir e se inscrever enquanto compartilho como minha irmã perfeita destruiu nossa família com uma decisão terrível. Ensinar alunos da terceira série nunca me tornaria rico, mas enchia meu coração de propósito todos os dias. Minha sala de aula na escola primária Oakridge era meu santuário, decorada com projetos de arte coloridos e posteres educativos. 22 rostos ansiosos me cumprimentavam todas as manhãs, prontos para absorver conhecimento como pequenas esponjas. Eu adorava ver seus olhos brilharem quando finalmente entendiam um conceito difícil. O dinheiro podia ser escasso para o salário de um professor, mas os abraços e os cartões desenhados à mão faziam tudo valer a pena. Minha família era uma história completamente diferente. Meu pai, Peter Matthews, construiu seu negócio de consultoria financeira do zero até se tornar uma potência regional. O sucesso o definia, e ele media todos pelas suas conquistas financeiras. Minha mãe, Eleanor, ex-executiva de marketing que se tornou dona de casa, havia aceitado há muito tempo seu papel de esposa solidária. E então havia minha irmã, Lisa, 4 anos mais velha que eu e tudo que eu não era. Lisa trabalhava como agente de crédito sênior no First National Bank. Com seu guarda-roupa de grife, carro de luxo e uma carteira de investimentos impressionante, ela personificava tudo o que meu pai valorizava. As conversas fluíam facilmente, repletas de informações sobre taxas de juros, tendências de mercado e oportunidades de networking. Quando Lisa falava, meu pai ouvia com interesse genuíno, acenando com a cabeça em aprovação diante de suas percepções financeiras. Sua irmã entende como o mundo funciona, ele costumava me dizer. Ela sabe o que realmente importa. Porém, o que realmente importa, ele se referia ao dinheiro. Apesar do meu diploma e da minha paixão por ensinar, minha escolha de carreira era vista como pouco mais que um hobby na minha família. Nos nossos jantares mensais em família, a conversa geralmente girava em torno de negócios e finanças, até que alguém finalmente se lembrava de perguntar sobre o meu empregozinho. Minhas respostas sobre o progresso dos alunos ou métodos de ensino inovadores eram recebidas com acenos educados antes que a conversa voltasse a tópicos mais importantes. Minha aliada mais próxima era minha colega e amiga Jessica Parker. Começamos a lecionar juntas em Oakridge há 5 anos e criamos um vínculo imediato. Ao contrário da minha família, Jessica entendia o valor do que fazíamos. Aqueles que conseguem moldar mentes jovens detêm o verdadeiro poder, dizia ela durante nossos encontros de sexta-feira. Seu pai pode criar riqueza, mas você cria futuros cidadãos. Enquanto Lisa ostentava suas conquistas, eu discretamente economizava para os meus próprios sonhos. Durante 3 anos, eu vinha juntando dinheiro para a entrada de um pequeno apartamento. Nada luxuoso, apenas um apartamento de um quarto que eu pudesse chamar de meu, longe do apartamento apertado que eu dividia com uma colega de quarto. Pelos meus cálculos, faltavam apenas 6 meses para eu ter o suficiente para a entrada de uma unidade modesta no bairro de Westbrook. Toda semana, eu me encontrava com minha consultora imobiliária, Karen Wilson, que me ajudava a navegar pelo mundo intimidador da compra de imóveis. O mercado em Westbrook está esquentando, ela havia avisado em nossa última reunião. Mas acho que ainda podemos encontrar algo na sua faixa de preço, se agirmos rápido. O contraste entre Lisa e eu começou cedo. Os álbuns de fotos da família contavam a história com clareza. Lisa em trajes de recitais de dança, uniformes de tênis e cerimônias de premiação acadêmica, sempre no centro do quadro. Eu aparecia com menos frequência, muitas vezes nas bordas, segurando um livro ou olhando ligeiramente para longe da câmera. Não que meus pais não me amassem, mas Lisa naturalmente despertava atenção e aprovação de uma forma que eu nunca consegui. Enquanto crescia, aprendi a viver na sombra de Lisa. Quando ela foi nomeada oradora da turma, sentei-me na plateia, entre meus pais radiantes. Quando ela se formou em uma escola de negócios da Ivy League, organizei a festa de comemoração.
Ela sempre foi a estrela, e eu sempre o elenco de apoio. No entanto, apesar desse desequilíbrio, eu mantinha um relacionamento com minha irmã. Não éramos melhores amigas, mas nos encontrávamos para almoçar a cada poucas semanas, trocávamos presentes de aniversário e trocávamos mensagens de vez em quando. Havia tensão por baixo da superfície, mas eu já havia aceitado nossa dinâmica há muito tempo. Eu tinha meus alunos, meu plano de poupança e minha independência, mesmo que minha família não conseguisse apreciar seu valor. Mal sabia eu que o equilíbrio familiar, tão cuidadosamente mantido, estava prestes a ruir por completo. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu durante o nosso almoço mensal no Perkins Café, exatamente uma semana antes do fatídico jantar em família. Liz havia sugerido este lugar descolado no centro da cidade, conhecido por seus preços exorbitantes e pratos dignos de Instagram. Fiz uma careta ao ver os preços do cardápio, mas não disse nada, sabendo que era a maneira de Lisa me lembrar sutilmente de nossas diferentes situações financeiras. Então, como o mundo bancário está te tratando? Perguntei enquanto esperávamos pela comida. Lisa parecia distraída, com os olhos percorrendo o restaurante como se estivesse procurando alguém. Bem, respondeu ela secamente, mexendo na pulseira de prata. Só estou ocupada com alguns clientes complexos. O celular dela vibrou na mesa. Quando ela olhou a tela, seu rosto empalideceu um pouco antes de ela se desculpar. Desculpe, preciso atender, disse ela, correndo em direção ao banheiro. Voltou 10 minutos depois, visivelmente abalada. A maquiagem impecável não conseguia esconder as linhas de preocupação ao redor dos olhos. Está tudo bem? Perguntei. Só estresse do trabalho, ela respondeu rápido demais. Nada com que se preocupar. Mais tarde naquela tarde, precisei deixar alguns documentos no escritório do meu pai para minha mãe, que estava ajudando em um evento beneficente que ele patrocinaria. Ao me aproximar do moderno prédio de vidro que abrigava a Matthews Financial Consultants, avistei Lisa entrando apressada pelas portas giratórias. Chamei-a, mas ela não me ouviu ou fingiu que não. O estranho era que era terça-feira, às 14h30, horário em que Lisa deveria estar no banco, não no escritório do nosso pai. Entreguei os documentos à secretária do meu pai e perguntei casualmente: era minha irmã que eu vi saindo? A secretária pareceu desconfortável. A senhorita Lisa tem vindo aqui com frequência neste último mês. Achei que você soubesse. 2 dias depois, meu pai me ligou, parecendo estranhamente estressado. Camila, sua mãe mencionou algo estranho sobre nossos extratos bancários para você? A pergunta me pegou de surpresa. Não, tem algo errado. Nada com que se preocupar, ele respondeu, com desdém. Só um erro bancário que estamos resolvendo. Naquela mesma noite, minha mãe ligou. Eleanor Matthews raramente ligava sem um propósito específico, preferindo se comunicar por mensagens de texto curtas ou e-mails. Seu pai tem agido de forma estranha, confidenciou ela, em voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. Ele está trancado no escritório em casa há horas, fazendo ligações. Quando pergunto o que está acontecendo, ele apenas diz que são negócios, mas eu sei que algo está errado. Ele não tem dormido. Um dia antes do nosso jantar em família, Lisa mandou uma mensagem no grupo de bate-papo da família: talvez devêssemos adiar o jantar amanhã. O trabalho está uma loucura agora. A resposta do meu pai foi imediata e firme: o jantar está de pé. A família vem em primeiro lugar. Todos nós precisamos estar presentes. A insistência em comum na mensagem dele acendeu um sinal de alerta. Nossos jantares mensais eram tradição, sim, mas remarcar nunca tinha sido um problema antes. Naquela tarde, fui à casa dos meus pais para ajudar minha mãe a preparar alguns pratos com antecedência. Enquanto picava legumes na cozinha, ouvi vozes alteradas vindas do escritório do meu pai. A curiosidade me venceu e, silenciosamente, me aproximei da porta entreaberta. Você precisa me contar a verdade agora, disse meu pai com a voz severa. Antes que as coisas piorem. Eu já disse, não sei o que aconteceu, a voz de Lisa tremeu levemente. Talvez tenha havido um engano. 500 mil reais não desaparecem por engano, respondeu meu pai, elevando a voz. Quero respostas amanhã, todos nós juntos. Rapidamente me retirei para a cozinha, com a mente a $1.500.000 desaparecidos? E, de alguma forma, Lisa estava envolvida.
Quando voltei para casa naquela noite, não resisti a pesquisar notícias online sobre a empresa do meu pai. Os resultados da busca não revelaram nada de drástico, mas um fórum de negócios tinha um tópico especulando sobre irregularidades financeiras em várias empresas de consultoria, com a Mafios Financial sendo brevemente mencionada. Um comentarista escreveu: ouvi de uma fonte próxima que a Mafios está com problemas de liquidez. Alguém sabe se isso é verdade? Enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo, encontrei Walter Kingsley, um dos sócios de longa data do meu pai, no supermercado. Ele pareceu surpreso ao me ver e estranhamente formal. Camila, como você está? Perguntou ele, formalmente. Estou bem, Walter. E você, se virando? Ele respondeu, visivelmente incomodado, mande lembranças ao seu pai. São tempos difíceis. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se desculpou e saiu apressado, deixando-me com ainda mais perguntas. Quando cheguei em casa, senti um nó de ansiedade se formando no meu estômago. Algo estava muito errado na minha família e, por algum motivo, tive a terrível sensação de que estava prestes a me envolver nisso. O dia do nosso jantar em família chegou com nuvens escuras ameaçando chuva, o que combinava perfeitamente com a minha apreensão. Eu havia gastado um dinheiro extra, que eu realmente não podia pagar, em uma garrafa do uísque favorito do meu pai, embrulhada em um elegante papel azul. Apesar do nosso relacionamento complicado, eu sempre tentava manter a paz por meio desses pequenos gestos. Cheguei à casa de estilo colonial dos meus pais 30 minutos mais cedo, na esperança de ajudar minha mãe com os preparativos finais. A casa estava estranhamente silenciosa quando entrei com a minha chave reserva. Mãe, chamei, colocando minha bolsa e a garrafa embrulhada na mesa da entrada. Nenhuma resposta. Andei pela casa, até que finalmente ouvi sons abafados vindos do escritório do meu pai. A porta estava entreaberta e, pela fresta, pude ver Lisa remexendo freneticamente nas gavetas da escrivaninha. Lisa, e empurrei a porta. O que você está fazendo? Ela deu um pulo e fechou a gaveta com força. Nossa, Camila, você me assustou. Seu cabelo, normalmente impecável, estava levemente desgrenhado, e sua blusa de grife tinha uma pequena mancha de café perto da gola, algo que a meticulosamente arrumada Lisa normalmente jamais permitiria. Eu só estava procurando os documentos de imposto de renda que o papai queria me mostrar, gaguejou ela. Ele me pediu para pegá-los antes do jantar. Era uma mentira descarada. Nosso pai guardava seus documentos importantes em um cofre à prova de fogo atrás do quadro dos nossos avós, não nas gavetas da escrivaninha. Algo estava muito errado. Onde estão a mamãe e o papai? Perguntei, preferindo não chamá-la diretamente. A mamãe foi buscar a sobremesa. O papai está na adega escolhendo as garrafas para o jantar. Lisa passou por mim. Eu deveria ir ajudá-lo. Às 18h30, estávamos todos sentados à mesa de jantar formal, uma peça antiga de cerejeira que pertencera aos meus avós. Meu pai sentou-se à cabeceira, minha mãe à sua direita, Lisa à sua esquerda e eu diretamente à sua frente. A mesa estava impecável, como sempre, com a porcelana fina, os copos de cristal e os talheres de prata polida que só apareciam nessas reuniões mensais. A comida parecia e cheirava deliciosa: frango assado com ervas, purê de batatas com alho, aspargos com molho holandês e pãezinhos fresquinhos, todos os pratos favoritos do meu pai. No entanto, apesar da comida convidativa, a atmosfera era sufocante. Meu pai mal havia falado desde que nos sentamos. Minha mãe continuava enchendo sua taça de vinho, e Lisa parecia se encolher a cada pequeno som. Como estão os alunos do terceiro ano, Camila? Perguntou minha mãe, claramente tentando iniciar uma conversa normal. Descrevi nosso último projeto de ciência sobre ecossistemas, no qual as crianças criaram biomas em miniatura em garrafas recicladas de 2 litros. Normalmente, meu pai teria feito algum comentário sobre como eu deveria estar ensinando as crianças sobre educação financeira, mas naquela noite ele apenas ficou olhando para o prato, cortando o frango em pedaços cada vez menores, sem comer. E Lisa, minha mãe continuou desesperadamente: como estão as coisas no banco? O garfo de Lisa bateu no prato. Tudo bem. Está tudo bem. Só estou ocupada. Meu pai finalmente ergueu os olhos. Ocupada com o quê, Lisa? O tom áspero em sua voz silenciou a sala. Minha mãe tomou outro grande gole de vinho. Sou de sempre, respondeu Lisa, com a voz estranhamente alta.
Solicitações de empréstimo, reuniões com clientes. Interessante. Meu pai pousou a faca e o garfo com precisão deliberada. Porque almocei com Thomas Gladwell ontem, o gerente regional do seu banco, e ele mencionou que você tirou uma quantidade surpreendente de licenças pessoais recentemente. A cor desapareceu do rosto de Lisa. Eu tinha alguns problemas de saúde, nada sério. Meu pai assentiu lentamente e, de repente, virou-se para mim. Seu olhar era intenso, quase acusador. Diga-me, Camila, os $500.000 que eu te dei. O que você fez com eles? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Larguei meu copo, certa de que tinha ouvido mal e desculpe. O quê? O dinheiro, Camila. A voz do meu pai endureceu. R$ 500.000 foram transferidos para uma conta em seu nome há 3 semanas. O que você fez com ele? Senti o sangue sumir do meu rosto. R$ 500.000? Do que você está falando? Nunca recebi dinheiro seu. Do outro lado da mesa, Lisa estava completamente imóvel, com o rosto pálido como cinza. Minha mãe olhou de um para o outro, com confusão e medo evidentes em sua expressão. Peter, deve haver algum engano, disse minha mãe suavemente. Camila não iria. Meu pai se levantou abruptamente, foi até o aparador e voltou com uma pasta. Jogou-a sobre a mesa e a abriu, revelando extratos bancários e documentos de transferência. Sem dúvida. $500.000 transferidos da nossa conta empresarial da família para uma conta no Southwest Bank aberta em nome da Camila, com a assinatura e o número do seguro social dela. Ele empurrou os documentos para mim. Sua assinatura, Camila. Seu número de carteira de motorista. Seus dados de contato. Olhei para os papéis, horrorizada. A assinatura era incrivelmente parecida com a minha, mas eu nunca tinha visto aqueles documentos antes. Pai, juro que não fui eu. Nunca abri esta conta. Nunca recebi este dinheiro. Esta não é a minha assinatura. Então explique como suas informações pessoais estão em todos esses documentos, exigiu ele, com o rosto corando. Explique como a câmera de segurança do Southwest Bank mostra alguém com a sua descrição abrindo esta conta. Explique como o dinheiro foi transferido para 4 contas offshore diferentes em 48 horas. Lisa se levantou de repente. Preciso usar o banheiro. Sente-se, ordenou meu pai, com a voz estrondosa. Lisa afundou na cadeira, tremendo visivelmente. Acho, disse minha mãe, com a voz trêmula, que todos nós deveríamos reservar um momento para nos acalmar e discutir isso racionalmente. Estou calma há 3 semanas, respondeu meu pai friamente. Desde que nosso contador descobriu o dinheiro desaparecido, tenho investigado discretamente, esperando que haja uma explicação, esperando estar errado sobre o que encontrei. Ele se virou para mim, com os olhos brilhando. Foi jogo? Drogas? Um namorado com gostos sofisticados? Diga-me o que valeu a pena roubar da sua própria família. Eu não peguei nada, protestei, com as lágrimas começando a se formar. Pai, você tem que acreditar em mim. Eu jamais roubaria de você. Tenho economizado há anos só para comprar um apartamento minúsculo. Você acha mesmo que eu arriscaria tudo por dinheiro? A campainha tocou, cortando a tensão como uma faca. Meu pai olhou para o relógio. Na hora certa, disse ele, sério. São o detetive Roberts e o policial Patel. Minha mãe engasgou. Você chamou a polícia, Peter? Não, isso não é mais só um assunto de família, Eleanor. Isso é roubo. Ele se levantou e caminhou em direção à porta da frente. Alguém vai para a cadeia hoje à noite. Os 2 policiais seguiram meu pai até a sala de jantar. A detetive Roberts era uma mulher alta, de cabelos grisalhos curtos e olhos penetrantes que pareciam não perder nada. O policial Patel, mais jovem e uniformizado, estava um pouco atrás dela, com o bloco de notas em mãos. Obrigada pelo seu tempo, disse a detetive Roberts, com a voz profissionalmente neutra. Entendo que está é uma situação difícil para todos. O Sr. Matthews registrou um boletim de ocorrência sobre uma quantia substancial de dinheiro transferida fraudulentamente de sua conta comercial. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Meu corpo inteiro ficou dormente enquanto a detetive Roberts continuava.
Senhorita Camila Matthews, ela se virou para mim, com base nas evidências que o Sr. Matthews apresentou, incluindo registros bancários e imagens de segurança, temos um mandado de prisão contra você por fraude e furto qualificado. Isso é loucura, sussurrei, com a voz quase inaudível. Eu nunca aceitei dinheiro nenhum. Meu pai bateu a mão na mesa. A prova está aqui. Sua assinatura, suas informações. O dinheiro foi rastreado diretamente para contas que só você poderia ter acessado. A detetive Roberts levantou a mão. Senhor Matthews, por favor, nós cuidaremos do interrogatório. Ela se virou para mim. Antes de prosseguirmos, devo informá-lo de que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra o senhor em um tribunal. O senhor tem direito a um advogado. Enquanto ela continuava lendo meus direitos, algo inesperado aconteceu. Minha mãe, que chorava baixinho, de repente falou: Detetive, antes de levar minha filha para qualquer lugar, tem uma coisa que você precisa saber. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope fino. Contratei um investigador particular há 3 dias, quando Peter me contou sobre suas suspeitas, disse ela. Meu pai pareceu atordoado. Eleanor, do que você está falando? As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela entregava o envelope ao detetive. Eu não conseguia acreditar que a Camila faria isso. Não fazia sentido. Então, contratei alguém para investigar por conta própria. A detetive Roberts abriu o envelope e examinou seu conteúdo, com uma expressão que mudou sutilmente. Ela trocou um olhar com o policial Patel antes de se dirigir ao meu pai. Sr. Matthews, o senhor nos forneceu todas as imagens de segurança do Southwest Bank? Meu pai franziu a testa. Eu te dei o que o banco me forneceu, a filmagem de alguém com a mesma descrição da Camila abrindo a conta. Entendo. O detetive se virou para Lisa, que agora tremia visivelmente. Senhorita Lisa Matthews, acho que precisamos lhe fazer algumas perguntas também. Os olhos de Lisa dispararam em direção à porta, como se calculasse se conseguiria sair antes de ser parada. Não sei de nada sobre isso, disse ela, com a voz embargada. O detetive Roberts tirou uma foto do envelope. Esta é uma imagem mais nítida do sistema de segurança do banco, mostrando a pessoa que abriu a conta usando a identidade de Camila. Embora haja uma semelhança entre as irmãs, o software de reconhecimento facial confirma que é você, Lisa Matthews, usando uma peruca com um penteado semelhante ao da sua irmã. A sala ficou em completo silêncio. Meu pai pegou a foto com as mãos trêmulas, olhando-a incrédulo. Isso não é possível, sussurrou. Lisa não faria isso. A detetive Roberts continuou, o investigador particular também descobriu outras informações preocupantes. Ela apresentou outro documento. Lisa Matthews acumulou dívidas significativas de jogo no Riverside Casino no último ano, totalizando mais de $300 mil. Ela também tem 3 cartões de crédito estourados e 2 empréstimos pessoais que estão atualmente inadimplentes. Olhei para minha irmã em choque. Lisa, isso é verdade? A compostura de Lisa se desfez completamente. Ela escondeu o rosto nas mãos e começou a soluçar. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Começou pequeno, apenas alguns milhares para cobrir algumas dívidas. Mas depois continuou crescendo, e o pessoal do cassino estava me ameaçando, e o Scott disse que poderia ajudar. Scott? Perguntou minha mãe. Quem é Scott? A detetive Roberts consultou suas anotações. Acredito que ela esteja se referindo a Scott Williams. Ele é conhecido pelas autoridades por seu envolvimento em vários casos de fraude financeira, embora nunca tenhamos tido provas suficientes para sustentar as acusações. Ele disse que seria um empréstimo pequeno, continuou Lisa, entre lágrimas. Só o suficiente para me livrar do cassino. Mas aí ele quis mais, e quando eu não pude pagar, ele bolou um plano. Disse que ninguém se machucaria, que o dinheiro aparentemente desapareceria em contas no exterior, onde a empresa do meu pai não conseguiria rastreá-lo. Ele tinha todos os contatos, sabia como criar as identidades falsas, falsificar as assinaturas. E você decidiu incriminar sua própria irmã? Perguntei, com a voz rouca de descrença. Lisa não conseguia me olhar nos olhos. Não era para ser assim. O Scott disse que precisávamos de alguém para assumir a culpa se as coisas dessem errado. Ele disse que tinha que ser alguém próximo do papai,
alguém que tivesse acesso, mas que não fosse suspeito imediatamente. Ela olhou para cima brevemente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sempre foi a boazinha, Camila. Sempre tão perfeita e honesta. Eu pensei que mesmo que a suspeita recaísse sobre você inicialmente, ninguém realmente acreditaria que você fez isso. Claramente, você estava errado, afirmou o detetive Roberts. Policial Patel, por favor, leia os direitos da senhorita Lisa Matthews. Quando o oficial Patel iniciou o processo, meu pai sentou-se pesadamente na cadeira, parecendo subitamente mais velho do que seus 60 anos. Minha própria filha, murmurou. Minha Lisa. O detetive Robert se virou para mim. Senhorita Camila, peço desculpas pela confusão. Com base nessas novas evidências, a senhora não é mais suspeita. No entanto, precisaremos do seu depoimento como parte da nossa investigação. E o dinheiro? Perguntou meu pai, com a voz rouca. Pode ser recuperado? Talvez um pouco, respondeu o detetive. Mas muito depende da rapidez com que conseguirmos prender o Sr. Williams e acessar as contas no exterior antes que sejam esvaziadas. Crimes financeiros dessa natureza são complicados de desvendar. Enquanto a policial Patel conduzia Lisa, ainda soluçando, em direção à porta da frente, ela se afastou de repente e se virou para mim. Desculpe, Camila, sussurrou. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Nunca pensei que meu pai chamaria a polícia. Eu ia dar um jeito nisso, juro. Não consegui encontrar palavras para responder. A irmã com quem eu havia crescido, competido, invejado em alguns aspectos e sentido pena em outros, estava sendo levada algemada por roubar $500.000 e tentar me incriminar pelo crime. A filha perfeita havia caído, e nossa família nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram à prisão de Lisa se misturaram em uma névoa de interrogatórios policiais, consultas jurídicas e exaustão emocional. Tirei uma semana de licença emergencial da escola, sem poder olhar para meus alunos ou colegas enquanto meu nome de família era estampado em veículos de notícias locais, executivo de banco preso por apropriação indébita de empresa familiar, herdeiro da Matthews Financial pego em esquema de fraude de $500.000, irmã contra irmã, traição chocante abala a família local proeminente. Apesar da garantia do detetive Roberts de que eu estava livre de qualquer suspeita, os danos à minha reputação já haviam começado. Os pais dos meus alunos ligaram para o diretor da escola preocupados. Meus vizinhos evitavam contato visual no corredor do meu prédio. Até Jéssica, minha melhor amiga, admitiu que outros professores estavam fofocando. Eles sabem que não foi você, ela me garantiu enquanto tomávamos café em seu apartamento, o único lugar onde eu me sentia a salvo de olhares indiscretos. Mas você sabe como as pessoas adoram drama. Vai passar. Mas será que seria? Minha família era proeminente em nossa comunidade há gerações. O nome Matthews sempre foi associado a sucesso, integridade e perspicácia financeira. Agora, era sinônimo de escândalo. A investigação revelou camadas de fraude que eu jamais poderia ter imaginado. Lisa jogava muito há quase 2 anos, começando com viagens de fim de semana ao cassino Riverside com colegas evoluindo para visitas secretas durante a semana, quando as perdas começavam a aumentar. Ela havia contraído vários empréstimos com juros altos para cobrir suas dívidas, usando sua posição no banco para ocultar os rastros. Como se isso não bastasse, ela conheceu Scott Williams, um vigarista carismático especializado em identificar pessoas desesperadas com acesso a dinheiro. Ele a abordou no cassino, oferecendo soluções que pareciam boas demais para ser verdade, porque eram. Williams é um profissional, explicou o detetive Roberts durante uma de nossas muitas entrevistas. Ele já trabalhou em esquemas semelhantes em 3 estados. Ele identifica alvos vulneráveis com acesso a fundos significativos, conquista a confiança deles e os manipula para que se tornem cúmplices em vez de vítimas. Dessa forma, eles ficam envolvidos demais para denunciá-lo quando as coisas dão errado. Lisa estava detida no centro de detenção do condado, sem condições de pagar a fiança de $500.000 estipulada pelo juiz, dada a gravidade das acusações e a falta de fundos. Meus pais a visitavam diariamente. Eu não conseguia me obrigar a ir, ainda não. Meu pai envelheceu anos em poucos dias. O homem confiante, às vezes arrogante, que havia construído um império financeiro, agora se movia como alguém carregando um peso insuportável. Quando conversávamos, ele mal conseguia me olhar nos olhos.
Eu deveria ter imaginado, repetia repetidamente. Todos os sinais estavam lá, as despesas repentinas, as respostas evasivas, as mudanças de comportamento. Eu estava tão cego. Minha mãe alternava entre a tristeza e a fúria. Como ela pôde fazer isso com a gente? Com você? Ela me perguntou certa noite, enquanto estávamos sentados na cozinha, com a sala de jantar ainda intocada desde aquela noite terrível. Onde erramos com ela, Camila? Eu não tinha respostas. Ainda estava processando meus próprios sentimentos de traição e confusão. A irmã que sempre parecerá tão perfeita, tão equilibrada, vivia uma vida dupla de vício e desespero crescente. A irmã que desprezava meu modesto salário de professora e meu estilo de vida simples estava se afogando em dívidas e más escolhas, e estava disposta a me deixar assumir a culpa por seus crimes. As consequências profissionais também foram graves. Minha diretora, doutora Rie Shen, me chamou à sua sala no meu primeiro dia de volta. Camila, você sabe que eu te apoio, começou ela, cautelosa. E, legalmente, você foi inocentada de qualquer irregularidade, mas vários pais expressaram preocupação em ter seus filhos na sua sala de aula, dada a publicidade. Meu coração afundou. O que isso significa? Ela suspirou. Por enquanto, acho melhor você assumir uma função de desenvolvimento curricular, apenas temporariamente, até que isso passe. Você continuará empregado, receberá salário, mas não dará aulas diretamente até que a situação se resolva. Em outras palavras, eu estava sendo escondido. Meu progresso na carreira estagnou sem que eu tivesse culpa. Enquanto isso, a busca por Scott Williams se intensificou. A polícia descobriu que ele havia fugido do país poucas horas após a prisão de Lisa, provavelmente informado por um cúmplice. A Interpol estava envolvida, já que o rastro de dinheiro passava por contas nas Ilhas Cayman, Suíça e Singapura. O investigador particular que minha mãe havia contratado, um detetive aposentado chamado Michael Reeves, continuou a trabalhar com a polícia, desvendando a extensão da rede criminosa de Scott. Suas descobertas foram perturbadoras. Sua irmã não é a primeira vítima cúmplice dele, disse Reeves durante uma reunião na casa dos meus pais. Identificamos pelo menos outras 7 pessoas em situações semelhantes nos últimos 5 anos. Normalmente, ele encontra pessoas com problemas de jogo que trabalham em instituições financeiras. Ele constrói um relacionamento, às vezes romântico, às vezes como um mentor, e gradualmente as envolve em seus esquemas. Será que eles vão conseguir pegá-lo? Perguntou minha mãe. Reeves hesitou. É possível. Mas homens como Williams são escorregadios. Eles têm planos de fuga, identidades falsas, reservas de dinheiro escondidas onde nem os melhores contadores forenses conseguem encontrá-las. Enquanto a investigação prosseguia, recebi uma carta inesperada entregue em meu apartamento. Não havia remetente, mas a letra no envelope era inconfundivelmente de Lisa. Com as mãos trêmulas, abri-a. Dentro, havia uma confissão manuscrita de 5 páginas detalhando tudo, como ela começara a jogar para impressionar os colegas, como a emoção de ganhar a conquistara, como tudo rapidamente saiu do controle. Ela descreveu o encontro com Scott no bar do cassino após uma perda particularmente devastadora, como ele parecerá sua salvação. O relacionamento deles evoluiu de consultor financeiro para parceiro romântico, embora ela agora reconhecesse que o afeto dele era inteiramente manipulador. Sei que você talvez nunca me perdoe, escreveu ela perto do fim. E eu não te culparia. Mas saiba que usar sua identidade não foi ideia minha. Foi do Scott. Ele disse que precisávamos de um plano de contingência, alguém que pudesse assumir a culpa se as coisas dessem errado. Quando ele sugeriu você, eu protestei no começo, mas ele continuou me incentivando, dizendo que você nunca se meteria em encrenca, que papai te protegeria, que era apenas uma garantia que nunca precisaríamos usar. A carta terminava com um aviso que me arrepiou até os ossos: cuidado, Camila. Scott sabe quem você é e a culpa pelo fracasso do plano. A proteção policial não durará para sempre. Ele guarda rancor e é mais perigoso do que eu jamais imaginei, até que fosse tarde demais. Liguei imediatamente para a detetive Roberts e entreguei a carta. Ela providenciou patrulhas adicionais perto do meu prédio e me aconselhou a ficar com amigos ou familiares por um tempo. Naquela noite, enquanto eu arrumava a mala para ficar na casa dos meus pais, recebi uma mensagem de um número desconhecido: Você acha que isso acabou? Está só começando.
Ninguém cruza o caminho do Scott Williams e vai embora. Ninguém. Depois de 2 semanas vivendo com medo, pulando em sombras e dormindo mal, tomei uma decisão. Eu não podia continuar sendo uma vítima. Não podia deixar Scott Williams controlar minha vida de onde quer que ele estivesse escondido. Se as autoridades não conseguissem pegá-lo rápido o suficiente, talvez eu precisasse ajudar a mudar as coisas. Você quer fazer o quê? Jéssica me encarou do outro lado da mesa da cozinha, o café esquecido entre nós. Quero ajudar a capturar Scott Williams, repeti, mais confiante agora que havia dito isso em voz alta. A polícia está fazendo o melhor que pode, mas eles têm procedimentos e limitações. Eu tenho algo que eles não têm. E o que é isso exatamente? Ela perguntou com ceticismo. Motivação pessoal e acesso a Lisa. Eu finalmente havia decidido visitar minha irmã no centro de detenção. A sala de visitas estéril, com sua divisória de acrílico arranhada e bancos de metal desconfortáveis, parecia apropriadamente fria para nossa primeira conversa desde sua prisão. Lisa estava com uma aparência horrível. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por um macacão laranja. Seu cabelo com mechas perfeitas agora pendia sem vida, e olheiras sombreavam seus olhos. Quando ela me viu, começou a chorar. Não pensei que você viria, conseguiu dizer entre soluços. Quase não, admiti. Mas preciso de respostas, Lisa. Respostas de verdade, não as que você contou à polícia ou as que escreveu na sua carta. Preciso entender como minha própria irmã pôde fazer isso comigo. Durante a hora seguinte, Lisa despejou toda a história sórdida. A jogatina tinha começado inocentemente, apenas uma diversão de fim de semana com amigos do trabalho. Mas a adrenalina de ganhar tornou-se viciante, e logo ela estava visitando o cassino várias vezes por semana, fazendo apostas maiores e mais arriscadas. Quando as perdas começaram a se acumular, ela fez empréstimos para cobri-las, confiante de que uma grande vitória resolveria tudo. Eu tinha tanta certeza de que conseguiria consertar sozinha, disse ela, enxugando os olhos com um lenço de papel. Eu não queria que o papai soubesse que eu tinha fracassado. Você sabe como ele é, como ele sempre me considerou a pessoa bem-sucedida. Eu não suportaria decepcioná-lo. Scott surgiu como uma resposta às suas preces, oferecendo-se para ajudar a reestruturar sua dívida e apresentando-a a pessoas que poderiam conceder empréstimos privados fora do sistema bancário. Quando ela percebeu que havia caído em uma armadilha, já estava profundamente envolvida demais para recorrer às autoridades. Ele tem tudo no celular, revelou Lisa. Registros de todos os seus golpes, de todas as suas vítimas. Ele chamava isso de uma apólice de seguro, caso algum de nós o traísse. Ele disse que, se ele caísse, todos nós cairíamos. Essa foi a primeira pista real que ouvi. O telefone dele? De que tipo? Ele fez backup na nuvem? Ele deixou você usar? Minhas perguntas surgiram rapidamente, minha mente já formando o começo de um plano. Lisa pareceu surpresa com a minha intensidade. Era um smartphone preto com uma capa personalizada. Ele era obcecado por ele, nunca o perdia de vista, mas mencionou algo sobre backups em um servidor seguro em algum lugar do leste europeu. Ele tinha algum hábito regular? Lugares que frequentava, pessoas em quem confiava, perguntei. Ele tem um primo em Vancouver que mencionava às vezes, e há uma cafeteria no centro chamada Blue Note, onde ele gostava de conhecer pessoas. Disse que o barulho de fundo dificultava a gravação das conversas. Ela se inclinou para a frente. Camila, o que você está planejando? Seja lá o que for, não faça isso. O Scott é perigoso. Ele tem conexões com pessoas assustadoras. Não compartilhei meus pensamentos com ela. Quanto menos ela soubesse, melhor, tanto para sua segurança quanto para a credibilidade do meu plano. Na semana seguinte, trabalhei em estreita colaboração com a detetive Roberts, compartilhando o que Liz havia me contado e propondo uma estratégia. Você quer que a gente use você como isca, disse a detetive, nada impressionada. De jeito nenhum. Williams não é apenas um vigarista. Ele tem cúmplices violentos. Isso não é um jogo, senhorita Matthews. Não estou sugerindo que você me coloque em perigo físico, argumentei. Mas sabemos que ele está monitorando a situação. Ele já me enviou mensagens ameaçadoras. E se usarmos isso a nosso favor?
E se o fizermos pensar que tenho algo que ele quer? Após muito debate e planejamento, uma versão modificada da minha estratégia foi aprovada. A polícia criaria um rastro digital controlado, sugerindo que eu havia descoberto informações sobre outras operações de Scott, informações que poderiam ser valiosas tanto para a polícia quanto para seus cúmplices criminosos. A esperança era que o ego e a autopreservação de Scott o levassem a fazer contato, dando à unidade de crimes cibernéticos a chance de rastrear sua localização. Durante 3 semanas tensas, vivi uma vida online cuidadosamente planejada, fazendo buscas privadas que eram projetadas para serem descobertas, tendo conversas confidenciais em linhas monitoradas, visitando locais que sabidamente estavam conectados à rede de Scott, tudo isso sob rigorosa proteção policial, é claro. Então veio o contato que esperávamos, não diretamente do Scott, mas de alguém que alegava representá-lo. Williams tem uma proposta, dizia a mensagem de outro número desconhecido. Troca de informações. Você tem coisas que ele quer. Ele tem coisas que você quer. Amanhã, Blue Note Café, às 10 da manhã. Venha sozinho ou o negócio será cancelado. A detetive Roberts e sua equipe passaram a noite me preparando e montando vigilância. Você não estará sozinha de verdade, ela me garantiu. Teremos policiais posicionados por todo o café e na rua. Ao primeiro sinal de problema, entraremos em ação. Sua única função é manter a conversa fluindo por tempo suficiente para que possamos rastrear quaisquer ligações ou mensagens até o próprio Williams. Na manhã seguinte, usando um microfone oculto e com um rastreador na bolsa, entrei no Blue Note Café pontualmente às 10 horas. O local estava movimentado com a correria da manhã, funcionários de laptop ocupando a maioria das mesas, o burburinho das conversas e das máquinas de café expresso criando o som que Scott aparentemente preferia. Um homem de terno cinza me chamou para uma mesa de canto. Ele era de meia-idade, de aparência comum, com cabelos ralos e óculos, nada do que eu havia imaginado com base nas descrições de Lisa sobre os associados de Scott. Senhorita Matthews, ele me cumprimentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Obrigado por vir. Meu nome é irrelevante, mas pode me chamar de John. Onde está o Scott? Perguntei diretamente, sentando-me no assento em frente a ele. O Sr. Williams está compreensivelmente cauteloso com aparições pessoais neste momento. Estou aqui para determinar se um encontro pessoal valeria a pena. A conversa que se seguiu foi uma dança cuidadosa de conhecimento implícito e ameaças veladas. John queria saber exatamente quais informações eu tinha, enquanto oferecia vagas promessas de ajudar a situação jurídica de Lisa em troca. Segui o roteiro que o detetive Roberts havia preparado, insinuando conhecimento das localizações dos servidores de Scott e de outras vítimas, sem revelar que eu sabia muito pouco sobre o assunto. Depois de 20 minutos, John pareceu satisfeito. Vou comunicar sua posição ao Sr. Williams. Se ele estiver interessado em prosseguir com a discussão, entraremos em contato com vocês para dar mais instruções. Ele saiu sem pedir nada, desaparecendo na multidão matinal. A detetive Robert se juntou a mim momentos depois. Conseguimos, disse ela baixinho, com evidente entusiasmo apesar do seu comportamento profissional. O telefone que ele estava usando se conectou a uma VPN, mas nossa equipe técnica conseguiu identificá-lo. Temos uma localização na Williams Vancouver, exatamente como sua irmã sugeriu. As autoridades canadenses estão se aproximando agora. 48 horas depois, Scott Williams estava sob custódia, detido no luxuoso apartamento de seu primo. Seu celular e laptop foram apreendidos, fornecendo às autoridades evidências não apenas de seu esquema com Lisa, mas de inúmeras outras fraudes em diversas jurisdições. Mais importante para minha família, os dados ajudaram a rastrear a maior parte dos $500 mil desaparecidos, grande parte dos quais seriam eventualmente recuperados. Quando a notícia da prisão de Scott chegou a Lisa, ela concordou em cooperar integralmente com os promotores em troca de consideração durante a sentença. Seu depoimento seria crucial para derrubar não apenas Scott, mas também vários de seus associados que operavam a rede maior de lavagem de dinheiro. Meu pai, que mal falará durante essas semanas difíceis, finalmente me ligou. Camila, disse ele, com a voz carregada de emoção, a detetive Roberts me contou o que você fez, como ajudou a capturar esse homem. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu estava errado sobre você, o quanto me arrependo de ter duvidado de você. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que já recebi dele, de alguma forma, apesar de tudo, importava. Ainda sou sua filha, pai,
respondi simplesmente. Isso não mudou. Lentamente, nossa família iniciou o doloroso processo de cura. Liz acabou sendo condenada a 3 anos de prisão, com direito à liberdade condicional após 18 meses, dada sua cooperação e ausência de antecedentes criminais. Meus pais a visitavam semanalmente, tentando se conformar com essa nova realidade, em que sua filha perfeita havia caído tanto. E comecei a reconstruir minha vida, pedaço por pedaço, mais forte do que antes. 6 meses após a prisão de Scott Williams, eu estava na sala de estar vazia do meu novo apartamento, ainda impressionada por ser realmente meu. O espaço era pequeno, mas iluminado, com janelas grandes com vista para uma rua arborizada no bairro de Westbrook. Meus móveis eram minimalistas, a maioria peças de segunda mão que Jéssica tinha me ajudado a restaurar, mas o lugar me dava uma sensação de lar como nenhum outro espaço jamais havia proporcionado. A jornada até aquele momento tinha sido inesperadamente complicada. Embora a maior parte dos fundos roubados tenha sido recuperada, o processo legal foi lento. Meu pai, num gesto que surpreendeu a todos, me deu parte de suas economias para cobrir a diferença da minha entrada. Considere isso um investimento no seu futuro, disse-ele rispidamente, claramente desconfortável com o peso emocional do momento, e talvez uma pequena compensação pelo que você suportou por causa da nossa família. Minhas sessões semanais de terapia com a doutora Sofia Alvarez se tornaram um pilar fundamental do meu processo de cura. Inicialmente relutante em buscar ajuda, agora eu ansiava por nossas conversas, que me ajudaram a processar não apenas o trauma recente, mas também a dinâmica familiar de longa data que havia contribuído para ele. O que você vivenciou não foi apenas uma traição da sua irmã, explicou o Dr. Alvarez em uma sessão crucial. Foi o colapso de uma mitologia familiar construída ao longo de décadas, a filha perfeita e bem-sucedida versus a filha comum e menos valorizada. Quando essa narrativa se desfez, forçou todos, inclusive você, a reconsiderar seu lugar e propósito. Meu relacionamento com meus pais havia se transformado de maneiras inesperadas. Meu pai, humilhado por não conseguir enxergar o que estava acontecendo com Lisa e por suas acusações injustas contra mim, fez esforços genuínos para entender minha vida e minhas escolhas. Ele compareceu à noite de portas abertas da minha escola, ouvindo atentamente enquanto eu explicava minha filosofia de ensino e meus objetivos para meus alunos. Pela primeira vez, ele pareceu reconhecer que o sucesso pode ser medido em mais do que apenas dinheiro. Minha mãe havia reencontrado a voz. Depois de décadas se submetendo ao meu pai em todas as decisões importantes, Eleanor Matthews interveio durante a crise de uma forma que nenhum de nós esperava. Ela contratou um investigador particular que primeiro descobriu o envolvimento de Lisa, insistiu em manter contato com ela apesar da vergonha e da dor e, por fim, foi a âncora emocional que impediu que nossa família se desintegrasse completamente. Passei muitos anos sendo definida pelo sucesso do seu pai e pelas conquistas da sua irmã, ela me disse um dia, durante o almoço. Quando tudo desmoronou, percebi que tinha minha própria força. Só que nunca tive motivos para usá-la antes. Quanto a Lisa, nosso relacionamento continuava complicado. Eu a visitava na prisão uma vez por mês, e nossas conversas gradualmente evoluíam de estranhas e tensas para algo próximo da honestidade. Ela participava de programas para lidar com o vício em jogos de azar e cursos de responsabilidade financeira, trabalhando por um futuro muito diferente de sua vida anterior. Eu sempre invejei você, sabia? Confessou ela durante uma visita, me surpreendendo. Sua clareza de propósito, sua satisfação com suas escolhas. Eu estava sempre buscando a próxima promoção, o próximo símbolo de status, tentando preencher algo que eu nem conseguia nomear. Eu também invejei você, admiti. A facilidade com que você conquistou a aprovação do papai, sua confiança, seu aparente sucesso. Aparente é a palavra-chave, disse ela com um sorriso triste. Nada daquilo era real. Eu estava me afogando e orgulhosa demais para pedir ajuda. Com a indenização dos fundos recuperados e a doação do meu pai, finalmente realizei meu sonho de ter uma casa própria. Mas, mais importante, voltei a lecionar. O conselho escolar, tendo me reintegrado à minha sala de aula após uma revisão formal que limpou meu nome completamente, permitiu que eu canalizasse minha experiência para a criação de um novo currículo de educação financeira para alunos do ensino fundamental, ensinando conceitos básicos sobre dinheiro, poupança e escolhas responsáveis de maneira adequada à idade. O programa fez tanto sucesso que outras escolas do distrito começaram a adotá-lo, e fui convidado para apresentar a metodologia em uma conferência educacional.
Quando mencionei isso ao meu pai durante nosso telefonema semanal, sua resposta me fez chorar. Isso sim, disse ele calorosamente, é o tipo de inovação financeira da qual posso realmente me orgulhar. O acontecimento mais inesperado aconteceu numa tarde chuvosa de terça-feira, quando recebi um pequeno pacote na escola. Dentro, havia um simples chaveiro de prata com um pequeno pingente em forma de casa e um bilhete escrito à mão pelo meu pai, para novos começos e portas que se abrem para lugares melhores. Sinto muito por ter demorado tanto para reconhecer o seu valor. Com amor, pai. Naquela noite, enquanto arrumava os livros nas minhas novas estantes e prendia fotos no meu quadro de avisos, refleti sobre a estranha e dolorosa jornada que me trouxera até ali. Uma jornada que começou com traição e acusação, de alguma forma, resultou em maior autenticidade e verdade do que minha família jamais conhecera. No fim de semana seguinte, meus pais vieram jantar na minha nova casa, o primeiro do que se tornaria uma tradição mensal para substituir os jantares formais do passado. Enquanto nos sentávamos à minha pequena mesa, comendo macarrão feito com a receita da minha avó, a conversa fluiu com mais naturalidade do que nunca. Aos novos começos, meu pai brindou, erguendo seu copo de água, já que ele havia abandonado o álcool como parte de suas próprias mudanças pessoais. E a verdade, acrescentou minha mãe. Para encontrar uma força que não sabíamos que tínhamos, concluí. Mais tarde, depois que eles se foram, fiquei na minha pequena varanda, olhando para o céu noturno, sentindo uma paz que havia faltado por muito tempo. A mitologia familiar havia sido dolorosamente destruída, mas, a partir de seus pedaços, estávamos construindo algo novo, algo real. Se há uma coisa que aprendi com essa provação, é que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre menos destrutiva do que a mentira mais confortável. A mentira da minha irmã quase destruiu nossa família, mas, ao nos forçar a confrontar a realidade, acabou nos dando a chance de uma conexão genuína. Você já vivenciou uma verdade dolorosa que, no fim das contas, levou ao crescimento? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se você encontrou valor na minha jornada, curta este vídeo e inscreva-se no meu canal para mais experiências da vida real e lições aprendidas. Compartilhe este vídeo com alguém que possa estar enfrentando dificuldades com dinâmicas familiares ou traição. Lembre-se de que a cura é possível, mesmo das feridas mais profundas, e às vezes o caminho a seguir começa com o enfrentamento de verdades difíceis. Obrigada por ouvir minha história e desejo-lhe coragem em sua jornada de descoberta.